Com esses mercados que estão agitados. E o Vitor Moreira, Gão, vai trazer um resumo de como está a situação do mercado do Cruzeiro. Oi, Bel, meus amigos do Alterosa Esporte, bancada democrática. Começo de ano agitado no Cruzeiro, né? Muitas negociações, muita coisa acontecendo em relação a esses novos acordos do Cruzeiro. O clube rejeitou mais uma investida do Flamengo pelo atacante Caio Jorge, dessa vez de 24 milhões de euros, cerca de 155 milhões de reais, mais o Everton Cebolinha, avaliado em 8 milhões de euros, mais ou menos 50 milhões de reais, mais 10% da diferença em uma futura venda do Caio Jorge, caso ele vá para o Flamengo. Ou seja, se o Flamengo contratar o jogador e vendê-lo mais para frente, o Clube Celeste vai ter 10% dessa venda. A ideia do Cruzeiro é continuar com o atacante, porque é prioridade para o ataque do técnico Tite e também para o dono do clube, o Pedro Lourenço. Agora vamos falar também quanto ao Gerson, né? O pai do jogador, o Marcão, que representa o atleta. Ele esteve aqui em Belo Horizonte, foi à Toca da Raposa 2, conheceu a estrutura e também conversou pessoalmente com Pedro Lourenço e com toda a diretoria do Cruzeiro. Entre o clube e o staff do atleta, tudo caminha para um acordo agora mesmo aí. Convenceu o Zenit, né, da Rússia, time que o Gerson joga. O Cruzeiro deve envolver nessa negociação o zagueiro Jonathan Jesus. Ele é um jogador que interessa ao Zenit. O time já deixou isso bem claro. O Cruzeiro deve envolver ele, mas também uma quantia em dinheiro. Ainda essa história deve render por alguns dias. Outro assunto é quanto à renovação do meia Matheus Pereira, que acaba o contrato agora em junho. Muito se fala do interesse do Palmeiras no jogador, mas ele deve ficar aqui na Toca da Raposa 2. Inclusive, é um desejo da diretoria e o Pedro Lourenço já garantiu que, se precisar, né, assina um contrato de 5 anos com meia, também é um pedido do técnico Tite. O empresário dele deve vir a Belo Horizonte nos próximos dias para ajustar toda essa situação. Quem já está em terras mineiras é o atacante Chico da Costa, que pertence ao Cerro Porteño do Paraguai, jogou o último brasileiro pelo Mirassol e já desembarcou em Confins para exames médicos. Se aprovado, assina contrato com a Raposa. Muitos assuntos, né, neste começo de ano celeste. Então agora é com você, Bel. Bom, vamos lá. Como o Vitinho já falou muito aí, daqui a pouco nós temos uma fala do Pedro Júnior, né, que estivemos lá com ele na missa do Cruzeiro, na celebração de aniversário do Cruzeiro. Apenas falar do Chico da Costa, que muita gente falando, pô, o Chico da Costa e tal, atacante chato, viu? Atacante que incomoda muito a defesa. E daqui a pouquinho, na hora que o Pedro Júnior começar a destrinchar um pouco mais sobre Matheus Pereira, sobre Gerson, sobre Caio Jorge, aí eu passo todas as informações que vocês com certeza estão interessados. Dá uma de João Kleber aqui, ó. E o Gão, inclusive, foi o repórter que entrevistou o Pedro Júnior, vice-presidente do Cruzeiro, traz todas essas novidades, participou da missa, daqui a pouco também cobertura completa da missa. Agora, Lu, vamos começar. Agora você vai voltar suas atenções para o mundo celeste de novo, que você entrevistou o Pedro Júnior, vice-presidente do Cruzeiro. O filho do Pedro. Vamos ver o que é que o filho do Pedrinho está falando. Essa é uma negociação difícil, né? A gente está em pleno vapor nas negociações, mas é uma negociação que vai demorar algum tempo. Um jogador da grandeza do Gerson, uma negociação difícil. Está num clube muito grande da Rússia, mas as tratativas estão avançando. Não de forma tão rápida como a gente esperava, mas estão avançando e a gente espera aí num final feliz, mas como eu disse anteriormente, é uma negociação difícil que vai levar um pouco mais de tempo. Já teve algum contato com o Zenit, conversas com o clube russo? Como que tá isso? Já tivemos conversas, os primeiros contatos, já estamos em alguma negociação e esperamos o mais breve possível tentar anunciá-lo, mas mais uma vez, não é uma negociação fácil, é uma negociação muito difícil e que a gente espera, quem sabe, ter êxito nessa negociação. E com o atleta? Com o atleta já falamos também, tem um desejo de retornar para o Brasil. É um atleta que qualquer clube do futebol brasileiro tem um desejo de contratar o Gerson, o Cruzeiro não é diferente, mas ele tem um desejo de voltar para o Brasil e isso é muito importante. O Matheus Pereira a gente já está em negociação há algum tempo, né? Então
A gente vem avançando a cada mês, não é também uma negociação fácil, mas a gente espera ter um final feliz, porque é um torcedor do Cruzeiro, é um cara que ama esse clube, é um cara muito dedicado, mas a gente está avançando passo a passo, no momento certo, a gente espera anunciar a renovação dele. Então vamos lá, vamos falar então. Primeiro, uma celebração incrível. É sempre bom ter um momento de fé e é necessário que a gente diga que quando a gente tem uma celebração de fé, não quer dizer que a gente quer que o Cruzeiro ganhe tudo apenas porque a gente tem uma missa, tem um culto e etc. O que a gente pede é bênçãos para o clube, para que possa ter uma boa gestão, para que os funcionários possam ter um ano bom, para que os atletas possam ficar distantes de lesões graves. Evidentemente que é mais sobre isso do que propriamente competitividade, porque do outro lado também tem pessoas com fé e cada um referentemente à sua. Vamos falar agora o que realmente interessa aqui para vocês. Sobre o Gerson. O pai do Gerson esteve em Belo Horizonte, conversou com o Pedro pai, né? E aí, gente, são aquelas tratativas que começa a pensar assim, mas o salário é um pouco alto, dá para melhorar isso aqui, dá para melhorar aquilo ali, e demonstrou interesse e sabe que a estrutura é aquela espetacular para o filho dele disputar uma posição, inclusive, para a seleção brasileira na próxima Copa do Mundo, que é vontade do Gerson. Já existe uma proposta agora oficial do Cruzeiro, diretamente com o Zenit, e também interesse do atleta em jogar no Cruzeiro. O que pega muito é essa condição do salário, que agora também, com a saída do Gabriel Barbosa, a gente consegue de repente chegar a alguns valores próximos até do que aquilo que foi conversado com o pai do Gerson. Sobre a negociação do Matheus Pereira. Quando ele fala que não é uma negociação fácil, é porque é um atleta de alto nível. Então tem ali uma composição salarial, tem, por exemplo, uma condição de período de contrato que o Cruzeiro quer melhorar e também uma multa contratual do qual o Cruzeiro tem que elevar para poder ter suas garantias de manter os atletas aqui. E sobre o Caio Jorge, Flamengo não chegou ao valor ainda para sentar e começar a conversar. Agora, se você quiser uma dica boa, Flamengo, para você faturar... Vamos ver, Gão, um pouquinho da representação do Cruzeiro, parte do elenco que se representou na sexta-feira. Aí já são imagens do treino de domingo, o Pedrinho debaixo de chuva, sexta o Pedrinho não estava não. Mas essas já são as imagens de ontem. Tá, me ajuda num ditado aqui. É o olho do dono que engorda o gado, né? Ah, obrigado. Eu sempre erro esses ditados assim. E é interessante que o Pedro, né? O Pedro pai, ele está sempre presente nas representações, nos treinos, ele está sempre lá, acompanhando de perto, tete a tete com os jogadores. É o primeiro contato do Tite com parte do elenco celeste. Então, sem dúvida nenhuma, já começa esse momento onde o Tite começa a passar sua filosofia de trabalho para os jogadores, né? Em relação ao Caio Jorge, eu estou bem tranquilo em relação a essa situação. Para mim, ele não sai para o Flamengo. A situação do Matheus Pereira, por mais que gere uma ansiedade, é um contrato que tem que ser minuciosamente visto para a gente não deixar nenhuma abertura para que o jogador possa sair, até porque ele também não tem esse determinado interesse, né, de poder sair, mas é um contrato que tem que ser minuciosamente visto, além dos jogadores que acabaram de se apresentar, como é o goleiro Matheus, por exemplo. Os outros jogadores, por exemplo, devem se apresentar em breve também, que é ao final dessas negociações. Importante começa a era Tite, vamos para cima e acredito que nós teremos um bom ano e, se Deus quiser, um ano com taças chegando na Toca da Raposa, Bebel. Agora vamos anunciar alguns reforços americanos. O América segue, né, Ronaldo, anunciando